Bem, irmãos, agora vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor falar conosco. Então, desde já, ia te convidar aí a quietar o seu coração, a ter a reverência diante do Senhor. Foque o seu coração nesse momento para a palavra. Não dê atenção para outras coisas nesse momento. Vamos focar naquilo que o Senhor tem a nos apresentar nesta noite. Queria já convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. E enquanto você vai aí abrindo a sua Bíblia, eu vou então discorrendo e apresentando essa nova série que nós estamos iniciando hoje. Estamos iniciando hoje uma nova série cujo título é Gente que Ora, resgatando o amor pela oração. Vamos estar compartilhando aos domingos à noite e também nas quartas-feiras. Eu convido você a participar e a estar aí repensando, tudo aquilo que nós fomos falar a respeito de oração. Olharemos para homens, mulheres das Escrituras que nos ensinam a importância e a eficácia da oração na nossa vida. Portanto, oraremos hoje e na quarta-feira terminaremos o exemplo de Jesus, o exemplo máximo para as nossas vidas. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, encarnado entre nós, também em forma humana, em figura humana, teve uma vida regrada de oração, teve um amor pela prática da oração. E então hoje estaremos sendo motivados no exemplo de Jesus também a vivermos uma vida de oração. Introduzindo esta série, mantenha Lucas aí, capítulo 11 aberto. Existem coisas em nossas vidas que sabemos o que fazer, como fazer, porém temos dificuldade de colocar isso em prática. Muitas vezes na nossa vida, em várias situações, em vários momentos, em várias oportunidades, nós sabemos o que fazer, como fazer, porém nós temos dificuldades de colocar isso em prática. Uma dessas coisas é a organização dos nossos dias. Você sabe se planejar, sabe organizar o dia seguinte, as suas tarefas são feitas e entregues dentro do prazo. Entretanto, poucas são ou quase nenhuma são as vezes que paramos para organizar o dia de amanhã. Sabemos que organizar o nosso dia, sabemos que planejar o dia de amanhã, nós teremos êxito, nós conseguiremos fazer as nossas tarefas em dia, no horário, no momento certo, porém, sempre temos o desafio de parar para organizar o dia seguinte. Com a leitura e com a oração das Escrituras também é assim. Sabemos que tem a sua importância, tem os seus benefícios e o quanto coloca o nosso coração no trilho quando nós estamos orando, buscando e lendo a palavra do Senhor, quando nós estamos em sintonia com o Senhor. Entretanto, colocar em prática a vida de oração e de leitura da palavra é sempre um desafio para todo cristão. Quantos de nós já começamos uma leitura bíblica e paramos no meio do caminho? Não, vou ler a Bíblia em um ano. E aí começa janeiro, fevereiro, chega em março a gente dá uma rateada, em abril, em maio a gente já esqueceu. E a gente não retoma o plano. E aí a leitura da Bíblia passa a ser apenas de alguns versículos, de alguns capítulos. Temos, irmãos, muitas vezes dificuldades nessas áreas de ter a prática perseverante da oração e da leitura da palavra de Deus. Sabemos que traz benefícios, sabemos que é importante, porém sempre temos um grande desafio para organizar e colocar realmente isso em prática dentro das nossas vidas. Porém, quando nós não executamos essas práticas ou quando nós não temos uma prática de oração, de leitura da palavra,
a nossa vida cristã, consequentemente, é afetada. Ao invés de sermos cristãos maduros e sadios, muitas vezes pela falta do alimento da palavra, do alimento da oração, muitas vezes temos uma vida cristã deficiente. E você já fez algumas perguntas, como as quais eu vou colocar agora para você? Por que você talvez prospera tão pouco na vida cristã? Por que talvez é tão difícil para você, para mim, para nós, colocarmos a vida na vida cristã e progredirmos na leitura da palavra, na oração? Por que muitas vezes nós nos sentimos desanimados? Por que não tenho fé, ou por que não temos fé para crer nas promessas de Deus? Por que eu não consigo, pastor, fazer a vontade de Deus? Talvez essas perguntas já tenham passado ou passam pelo seu coração. Por que eu não consigo? Por que não há um amadurecimento na minha vida? Por que eu não consigo uma constância? Por que eu não consigo viver e ver Deus fazendo e agindo na minha vida? A resposta de Deus para mim e para você é porque nós negligenciamos o lugar da oração. Quando nós negligenciamos o lugar da oração na nossa vida, nós não prosperamos na vida cristã. Nós nos sentimos muitas vezes desanimados, tentando parar, pensando em desistir. Muitas vezes nós nos vemos descrentes das promessas de Deus, ou seja, não cremos naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus fez. Muitas vezes nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, ou seguir os seus mandamentos, ou colocar em prática os desejos do coração de Deus, porque nós podemos e estamos muitas vezes negligenciando o lugar da oração. Seja pelo menos um pouquinho, nesse momento, sincero consigo mesmo e veja se Deus não está certo em nos dizer isso, que nós estamos negligenciando o lugar da oração e por isso estamos muitas vezes desanimados, muitas vezes pensando em desistir, muitas vezes pensando em parar, muitas vezes desistindo ou pensando que Deus desistiu de nós e muitas vezes de cumprir as promessas dele nas nossas vidas. Quando nós negligenciamos o lugar da oração no nosso dia, na nossa vida, meu irmão, nós podemos ter cada vez mais uma deficiência da nossa fé, a nossa deficiência num relacionamento com o Senhor. A oração nos traz revigor, a palavra alimenta e nos traz força. Por isso, repense, através dessa série, o lugar de primazia da oração na sua vida. Um teólogo chamado M. Bowles, ele escreve uma série de livros sobre a oração e ele nos ensina que a igreja de hoje não precisa de novos métodos de trabalho, de novos programas, de coisas novas. O que a igreja de hoje precisa cada vez mais é de homens e mulheres a quem o Espírito Santo possa usar. O que a igreja de hoje precisa é, na verdade, de homens e de mulheres de oração. Ele declara o seguinte: o Espírito não se derrama através dos métodos, mas por meio de homens e de mulheres, não de métodos. Não vem sobre maquinaria, mas sobre homens e mulheres. Não unge planos, mas gente de oração. Muitas vezes nós nos perguntamos, e como pastor a gente muitas vezes reflete do que fazer, como fazer, o que nós podemos melhorar ou o que de novo nós podemos implementar. E M. Bowles, então, vai nos dizer que deveríamos esquecer essa ideia dos métodos e focar a nossa vida e levantar homens e mulheres e sermos cada vez mais cristãos que oram. Homens e mulheres cujo Espírito Santo habita, unge e se derrama e enche os nossos corações, porque nós nos dobramos e dobramos os nossos joelhos em oração diante dele. Precisamos, irmãos, pensar muito sobre isso.
Estamos muito mal acostumados a tentar métodos em nossas vidas. Eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. Até no meio cristão, muitas vezes, nós vamos à procura de métodos. 7 passos para isso, 3 pulinhos para ler a Bíblia, 6 chaves da oração forte e por aí vai. Nós estamos sempre buscando métodos. Nós estamos sempre tentando mudar as coisas da nossa vida para ver a nossa vida diferente. Mas as Escrituras nos chamam a atenção e esse teólogo M. Baus ainda mais abre os nossos corações para meditarmos. Nós não precisamos de novos métodos, nós não precisamos de mudança, nós precisamos mudar o lugar da oração na nossa vida. A oração precisa ser de extrema importância e ocupar lugar especial na minha e na sua vida durante os nossos dias, durante as 24 horas do nosso dia. Precisamos ter um tempo onde nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Precisamos resgatar a compreensão certa do que é a oração. Precisamos resgatar o que é essa prática, que como você tem feito, como você tem definido a palavra ou a ação de orar. A oração é o nosso meio de comunicação com Deus. A oração é uma conversa onde nós falamos com o Senhor. Hoje de manhã, na classe das crianças, online também, está aí no canal do YouTube, se você não viu, junto os seus filhos, junto os seus netos, tem aí a lição bíblica para as crianças, falando sobre a vida de Samuel. E quem ministrou, tia Karina, ela nos disse a respeito disso. Na oração nós falamos com Deus e Deus fala conosco por meio da sua palavra. Oração, portanto, é uma comunicação com Deus. Oração, portanto, é uma conversa com Deus, moldada sim pela nossa fala, pela fala humana. Entretanto, essa fala humana, ela é auxiliada pelo poder espiritual do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, o poder do alto, conforme Romanos 8:26 vai dizer que ele intercede por nós. A oração é um estado consciente em que a alma pode, através de Cristo, entrar num ambiente espiritual de alegria e paz com o próprio Deus. A oração é esse estado não melancólico, é esse estado não, vamos dizer assim, místico, mas é um estado consciente. É um estado em que a nossa alma pode, por meio do mediador Cristo Jesus, entrar, experimentar um ambiente espiritual de alegria e paz com Deus. A oração faz, meu irmão, com que o meu e o seu coração seja tocado. A oração faz com que o meu e o seu coração, meu irmão, seja abençoado de paz do Senhor e de alegria. A oração muda as nossas vidas. A oração muda o nosso coração. Por meio de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de entrar num ambiente e de estarmos na presença do Pai. Temos condições tanto de falar com Ele e também, maravilhosamente, por graça, ouvi-lo falar conosco. Por meio da oração, podemos ter acesso àquele que nos fez saber exatamente quem nós somos. Portanto, meu irmão, olharemos para o poder, a eficácia e a graça de orar. Quero convidar você a ir comigo nessa nova série, juntos, vendo nas Escrituras sobre oração e exemplos de homens e de mulheres que oraram e tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor. Vamos juntos, vamos caminhar juntos. Amém? Portanto, hoje, o tema de hoje é Aprendendo a Orar com Jesus, parte 1. A continuação será na quarta-feira. Lucas, capítulo 11, eu quero ler apenas o versículo de número 1. Diz assim para nós: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou,
um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Numa outra versão, a versão NVT, vai nos dizer assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Vemos aqui um exemplo fundamental para as nossas vidas. O exemplo daquele que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e daquele que nós devemos imitar e nos espelhar. Olhar para a vida de Jesus é o foco de todo cristão. O meu e o seu foco deve estar em olharmos para a vida e para o exemplo de Cristo. Em Cristo temos, além de nosso Senhor e Salvador, temos em Cristo um modelo de homem perfeito que Deus espera que sejamos. Vemos isso pelo próprio Evangelho de Lucas. Quando olhamos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses evangelhos nos trazem uma visão clara do que querem demonstrar acerca da pessoa de Cristo. Por exemplo, Mateus tem o foco de nos mostrar Jesus como rei, o rei dos judeus, o Messias, o rei prometido, juntamente com o reino. Marcos já tem uma outra dimensão a respeito de Jesus para poder salientar, para poder destacar. Marcos tem como visão mostrar Jesus como servo, o servo sofredor que Isaías já nos falava. O foco do Evangelho de Marcos está em mostrar Jesus servindo ao próximo. Ou melhor, ao propósito e desejo do Pai. O Evangelho de Marcos tem como foco mostrar Jesus servindo ao propósito e ao desejo do Pai. O Evangelho de João, vou pular Lucas, o Evangelho de João já nos mostra e nos apresenta Jesus como o Filho de Deus, encarnado, que habitou em nós de forma sobrenatural. O Verbo que se encarnou e que habitou entre nós, o Filho de Deus. Já o Evangelho de Lucas, que é a base do texto de hoje para nós, tem como foco mostrar a humanidade de Jesus. O Senhor como o homem perfeito. Mostrar Jesus como um modelo para a igreja, para mim, para você. Eis aí, meu irmão, porque Lucas é um dos evangelistas que mais focam na ação de orar que Jesus tinha e apresentava. Lucas é um dos evangelistas que mais mostram Jesus se retirando para orar, Jesus subindo ao monte para orar, Jesus tirando um determinado lugar para estar ali orando e colocando a sua vida. Lucas, querendo mostrar essa humanidade de Jesus, nos mostra um Jesus comprometido com a oração. Concluímos que para sermos homens e mulheres de Deus, precisamos fazer com que a oração seja resgatada, com que a prática da oração seja resgatada na nossa vida. Olhando para esse versículo 1, nós já vemos em Jesus essa prática que precisa também ser encontrada nas nossas vidas. O texto no verso 1 tem como, nesse versículo, o propósito maior mostrar o seguinte: Jesus estava orando. Jesus orava. E foi a atitude de Jesus orar que despertou no coração de um dos seus discípulos. Não sabemos se os 12, não sabemos se os 70, não sabemos aqueles que andavam mais próximo de Jesus, não sabemos qual discípulo. Mas um discípulo reparou, percebeu no compromisso de oração de Jesus e lhe desperta o pedido: pode nos ensinar a orar? Nos evangelhos temos diversos relatos, como já disse, sobre momentos de oração de Jesus. Jesus é sem dúvida o nosso maior modelo
de oração. Poderíamos, nessa série, apenas olhar os textos aonde Jesus ora, como ele ora e por que ele ora. Poderíamos ficar aqui alguns domingos e algumas quartas-feiras olhando para momentos aonde Jesus ora. Talvez uma das suas orações mais lindas, a de João 17. Talvez um dos momentos mais dramáticos, a oração quando Jesus entrega o seu Espírito na mão de Deus. Jesus então tinha a sua prática de oração. Jesus era um homem, Deus, que orava. Jesus é um modelo para mim e para você de que devemos também ter um lugar especial de oração nas nossas vidas. Entretanto, hoje, o nosso foco é aprender a orar como Jesus. E o primeiro versículo, ou o primeiro verso, nos traz um aprendizado onde nos diz o quê? Que Jesus estava em um local determinado, em certo lugar, onde nos mostra que ele estava só, que ele estava sozinho, focado naquilo que estava fazendo, focado na oração. Focado em falar com o Senhor, focado em colocar a sua vida diante do Senhor, focado em orar, em falar com o Pai como em outros momentos, em um determinado lugar para não ser incomodado, em um determinado lugar para não ser interrompido, em um determinado lugar onde ele poderia ter e desfrutar da intimidade, como definimos, dessa comunicação que a oração nos remete, nos dá, de entrarmos no ambiente espiritual da presença de Deus, aonde há alegria e aonde há paz. E aonde muitas vezes Jesus buscava o revigorar das forças para continuar o seu ministério e as suas caminhadas. Baseados também no exemplo de Daniel, sabemos que os judeus pós-exílio trouxeram então uma marca ainda mais real sobre isso, que os judeus depois de Daniel ainda trazem essa prática vitalícia, se assim eu posso dizer, de durante a sua vida ter todos os dias pelo menos 3 períodos de oração. Muitos o faziam por mero proceder religioso e Jesus batia muito nos fariseus a respeito disso e de suas orações hipócritas e desprovidas do sentido real. Ao olharmos para essas atitudes de Jesus relatadas por Lucas, vemos que na vida de Jesus havia períodos constantes de orações regulares e determinados. O Senhor Jesus procurava sempre a quietude da oração. O Senhor sempre procurava um momento de parar e buscar em Deus ou a Deus em oração. O fato de estar em um lugar de maneira mais afastada corrobora para o que Jesus de fato nos ensinou. Em seu maior sermão, e o sermão talvez maior de todos os tempos, pregado pelo próprio Jesus, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, que antecedem a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, a oração dominical. Jesus especifica o modo, o jeito e o local para se retirar a oração. Ele diz que não deve ser feita na vista de todos os homens. A oração não pode ser na presença de todos os homens e por isso ele estava num determinado lugar e quando ele acaba de orar, o discípulo se encontra e pergunta a ele. Ele também diz para nós que o lugar ou a oração não deveria ser de repetidas frases ou de usar repetições e nem deveria ser feito nas sinagogas, nos templos religiosos e nas praças. Olha que interessante isso. Muitas das vezes nós só oramos na igreja. Muitas das vezes nós só temos uma vida de oração e de intercessão quando o pastor nos coloca para orar ou quando nós participamos de determinados momentos do culto.
E Jesus está dizendo que deve haver uma prática de oração que não deve ser feita na vista dos homens, de usada de repetições, e nem deve ser feita nas sinagogas e nas praças. Contudo, deveria e deve ser feita em secreto. Abre aqui um parênteses. Não estou dizendo que na igreja não pode orar. Mas as orações que fazemos na igreja de forma coletiva não pode ser a prática ou não pode se limitar a ser a única prática de oração na minha e na sua vida. Precisamos, o que vamos agora ver, estar com o Pai em secreto. Precisamos ter um momento de intimidade com aquele que nos conhece, mas deseja ouvir de nós. Deseja que nós abramos os nossos corações para Ele. E aí Jesus diz que deve ser feito em secreto, dentro de um quarto, de porta fechada, na confidencialidade de ter somente você e o Senhor ali. Só ter você naquele quarto e só ter o Senhor juntamente contigo. Jesus ensina que a oração não é só abrir a boca, mas a oração é relacionamento de intimidade. É num quarto que um casal pode desfrutar de toda a intimidade um do outro. É no secreto que as conversas e os desabafos acontecem entre pessoas. O quarto nos mostra a intimidade de concentrarmos e de estarmos disponíveis um para o outro, ou seja, eu para o Senhor, como Ele sempre está disponível àquele que clama e que o busca. Jesus ensina os seus discípulos no Sermão do Monte a respeito de como deveria ser. Pois no verso de Mateus, capítulo 6, 9 a 15, temos o modelo por ele apresentado, como também Lucas vai repetir aqui de um modo um pouco mais conciso. Mas foquemos. O que temos então é Jesus colocando em prática os seus próprios ensinos. Jesus ensinou a orar e Jesus tinha uma vida de oração. Diferentemente dos falsos mestres e escribas, Jesus também fazia o que falava e pregava. Seus discípulos o viam orar, como esse verso de Lucas 11 nos afirma. E aí desperta o desejo de também orarem. Sabe o que é lindo? É quando numa casa os pais oram, buscam ao Senhor, as crianças veem. Veio o exemplo da oração, veio o exemplo do pai dobrar os joelhos na cama, ver o exemplo dos pais reunirem os filhos e a família na mesa e agradecer pelo pão, agradecer pelo alimento, agradecer pela vida, agradecer por mais um dia. A criança cresce sabendo e vendo o exemplo de seus pais. Talvez hoje temos uma oração, ou melhor, talvez hoje temos uma geração não tão comprometida com a oração, porque talvez como pais nós falhamos e temos ainda falhado. Ou talvez, antes de dizer como pais, como cristãos, nós temos falhado. Se como cristãos falhamos na oração, consequentemente, falharemos na tarefa de sermos pais. O que podemos então, irmãos, aprender aqui com essa atitude de Jesus? Primeira coisa, que lugar você tem dado à oração em sua vida? Que lugar do seu dia? Que lugar do seu tempo você tem dado à oração? Em que momento você tem tido essa intimidade com o Pai que te ama, com o Pai que te quer e com o Pai que deseja ter com você relacionamento, intimidade? Segundo, em que momento do dia você tem ficado a sós com o
Senhor? Em que momento do dia você tem tido a oportunidade de estar ali, só você e Ele, conversando, ouvindo um ao outro, abrindo o coração? A prática da oração a prática da oração tem sido, assim como Jesus, uma constante em sua vida. Como tem sido a prática da oração nos seus dias? Como tem sido a prática da oração nas suas semanas? Como tem sido a prática da oração nessa quarentena? Tem orado mais? Ou você tem orado menos? Oh, meu irmão, precisamos, a exemplo de Jesus e motivados e espelhados nele, recuperarmos o amor pela oração. Portanto, eu queria trazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira que eu coloquei foi o quanto dentro do meu dia eu me dedico à oração mostra, de fato, se eu tenho sido ou não um discípulo de Jesus. O discípulo pergunta: Jesus, o Senhor pode nos ensinar a orar? E Jesus prontamente ensina aqui em Lucas, como também nós temos lá no Sermão do Monte de Mateus, capítulo 5. Um discípulo, ele segue os passos do seu mestre. O discípulo, ele é um aluno, ele é um aprendiz que repete na prática os ensinos de seus mestres. Em que eu estou, ou em que você também está repetindo os ensinos de Jesus. Que lugar você tem dado à oração? Mostra que discípulo ou a quem você tem seguido. Se na sua vida há uma escassez de oração, meu irmão, pode ser que você não esteja sendo o discípulo de Jesus. Mas nesta noite, refletindo sobre esta palavra, você pode ser transformado para ser um discípulo de Jesus que ore e que deseja estar em intimidade por meio da oração, juntamente com Deus, juntamente com Jesus. João 14,15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu não oro, eu tenho dificuldade de guardar os mandamentos de Deus. Se eu não tenho vontade de orar, pode ser porque o meu coração não tem se enchido do amor de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Jesus nos ensinou a orar e nos deixou o exemplo de oração. Nos deixou, meu irmão, a orientação, o preceito, a doutrina, o ensino, o mandamento de que precisamos orar em oração. Precisamos estar em oração. Segundo, sabemos que nossos dias são corridos. Os textos dos evangelhos muitas vezes nos dizem que Jesus caminhava por longos dias e horas, que também se sentia cansado e esgotado, mas o momento da oração em sua vida ele nunca negociava ou adiava. Estava sempre presente. Muitas vezes nós damos desculpas por não orarmos, porque estamos atarefados com o dia corrido e não temos tempo para isso. Os evangelhos, principalmente em Marcos, nós vemos um Jesus totalmente ativo, totalmente correndo. Marcos capítulo 6, versículo 31 diz assim, Jesus dizendo aos seus discípulos: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Jesus também tinha um tempo corrido,
mas Jesus não negligenciava o tempo de oração. Portanto, temos a desculpa de um dia corrido, não nos faz sermos, ou não nos dá legalidade para sermos negligentes na oração. Terceiro, a maior dificuldade de todo cristão é a perseverança, é a constância. Ser constante nas disciplinas espirituais são sempre um desafio para nós. Porém, esse princípio da perseverança, constância, é primordial para o efeito nas orações. Olha o que Jesus nos diz em João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Oh, meu irmão, permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aqui o êxito da oração. A oração se dá pelo fato de nós permanecermos em Cristo. Portanto, concluo trazendo 3 reflexões para as nossas vidas. Primeiro, o que você pode fazer agora para mudar a sua vida de oração? Reflita aí. Aonde você pode mexer? O que você pode parar? Talvez parar de assistir um pouco das novelas. Talvez de parar de assistir um pouco dos programas de jornais, das séries da Netflix, do YouTube, do Prime da Amazon, o que for, do videogame, da cozinha, que tem virado aí um hobby para muitos de nós, nesse tempo de quarentena. O que a gente pode parar um pouquinho? O que eu posso fazer, você pode fazer, para mudar a nossa vida de oração? Segunda reflexão. Onde posso, ou como posso, abrir espaço do meu dia para me dedicar de maneira fixa, constante ao Senhor? Em que momento do dia eu posso reservar exclusivo para o Senhor? Que eu não vou estar com sono, que eu não vou estar preocupado com outra coisa, que eu não vou estar aguardando telefonema. Que momento? É mais cedo? Acorda mais cedo. Te garanto que se você acordar um pouquinho mais cedo, você não vai perder em nada. Ao contrário, a sua vida será totalmente diferente naquele dia. Talvez é na hora do almoço, você tem 1h30 de almoço, você tem um tempo maior, e aí você pode ir para um lugar do seu trabalho, da sua casa, que ninguém vai te... O que for. Aonde você pode abrir um espaço? De que forma você pode encaixar ali uma agenda exclusiva entre você e o Senhor? E terceira reflexão. Se tentei e falhei, o que eu posso fazer diferente para não desistir dos meus momentos de oração? Talvez você já tenha tentado abrir um espaço na sua agenda. Talvez você já tenha refletido no que você precisava mudar. E você tentou, porém você falhou. Não desista. Olhe para trás, faça uma revisão e tente novamente. Continue, persevere. Como vamos ver na quarta-feira, Jesus aqui nos deixa uma parábola do amigo importuno. E ele vai nos dizer a certeza e nos dar a certeza do seguinte: quando nós importunamos, quando nós continuamos, quando nós perseveramos, nós temos êxito na nossa vida de oração. Concluindo, irmãos, estaremos pensando então sobre oração nesses próximos cultos que teremos. Esta é uma série que passaremos olhando para homens e para mulheres na Bíblia que oravam. Mas é uma série para resgatar no seu coração o amor pela oração. Hoje nós vimos a primeira parte com Jesus. Que esse momento de vermos Jesus num lugar solitário, na quietude da oração, possa também trazer o mesmo desejo ao seu coração, sua vida, e despertá-lo para mais e mais estar em oração com o Senhor. Sejamos gente que ora,
sejamos pessoas que amam a prática da oração. Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que esta palavra possa cada vez mais fortalecer o seu coração. Vamos orar, e aqui vou orar também pela sua semana, para que Deus o abençoe a sua casa, abençoe os seus, e possa te dar, a partir de agora, uma perturbação santa, como dizia o pastor Eleazar Duarte. Uma perturbação santa, que ele não te deixe dormir enquanto você não ore. Que ele não te deixe fazer as coisas que você tem que fazer, enquanto você não dobrar o seu joelho para buscá-lo em oração. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças nesta noite. Obrigado, ó Deus, porque temos a tua palavra, que muitos nos desafia, que muito nos motiva e que muito nos exorta sobre a prática e sobre o poder e a eficácia da oração. Senhor, nós pedimos que tudo o que vimos aqui, refletimos o quanto a oração, o quanto ela é, ó Deus, nutriente para a nossa vida, o quanto a oração nos permite conversar contigo, abrir o nosso coração, ouvi-lo, e o quanto a oração nos leva ao ambiente da tua presença de alegria e de paz. Faça-nos, Deus, experimentar isso. Motiva-nos, Deus, desperte-nos, Deus, inquiete-nos, Deus, para isso. Senhor, eu te peço, pela tua igreja. O Senhor não precisa de novos métodos. O Senhor não precisa que a gente mude as coisas na igreja. Porque a igreja não precisa de novos métodos. A igreja precisa de homens e de mulheres de oração. Por isso, Deus, desperte os meus irmãos. Desperte cada um, ó Deus, em sua casa, em seu lar. Ah, Deus, desperte-os a orar, a buscar ao Senhor. Seja pelas madrugadas, pelas manhãs, pelas tardes, pelas noites, mas que sejamos uma igreja de gente que te ama e ama falar com o Senhor por meio da oração. Dê-nos, ó Deus, uma semana abençoada e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação e o fortalecimento do Espírito Santo seja com as nossas vidas. Nós assim te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um beijo, um abraço e uma semana abençoada para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Tchau, tchau. Deus abençoe. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.
nessa época de pandemia, eu sei que tem muita gente perdendo a sua fé. Esse hino fala, Jó perdeu tudo. A única coisa que Jó não perdeu foi a sua fé. Fique firme. O que você perdeu, Deus vai restituir em dobro. Então, creia em Deus, creia na palavra de Deus. Não se desespere, não se desanime. Tá difícil, sim, mas vai melhorar. Fica na paz de Deus. Amém.